Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos? Então, hoje é sábado, dia 15 de abril de 2023 e nós vamos juntos dar continuidade aqui ao nosso trabalho de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres. Então, nós começamos o nosso vídeo com a revisão da nossa lição do dia. Estamos na lição 105, que declara: a paz e a alegria de Deus são minhas. A paz e a alegria de Deus são minhas. A paz e a alegria de Deus são tuas. Hoje nós as aceitaremos, sabendo que nos pertencem. E tentaremos compreender que essas dádivas aumentam à medida que as recebemos. Elas não se assemelham às dádivas que o mundo pode dar, em que o doador perde ao dar e aquele que recebe se enriquece com a sua perda. Quer dizer, é o jogo, ele está falando aqui do jogo de soma zero do ego, né? Para eu ganhar, você tem que perder. Para você ganhar, eu tenho que perder, né? É assim que o ego vê todas as transações no mundo. Tais não são dádivas, mas barganhas feitas com culpa. O que é verdadeiramente dado não acarreta nenhuma perda. É impossível que alguém possa ganhar porque o outro perde. Isso implica em limitação e insuficiência, né? Então aqui nós estamos dentro do sistema de pensamento do ego, de falta, de limitação, de insuficiência, de escassez, de perda. E o que Jesus está nos explicando é que no sistema de pensamento do Espírito Santo, a coisa é bastante diferente, né? Quiçá oposta. Nenhuma dádiva é feita dessa forma. Tais dádivas não passam de uma oferta visando um retorno maior. Um empréstimo com juros a serem pagos integralmente. Um empréstimo temporário, significando um compromisso de dívida a ser pago com muito mais do que foi recebido por aquele que aceitou a dádiva. Essa estranha distorção do que significa dar permeia todos os níveis do mundo que vês. Despoja de todo o significado as dádivas que dás e não te deixa nada naquelas que recebes. Uma das metas principais do aprendizado que esse curso estabeleceu é o de reverter a tua opinião sobre o que é dar, de modo que possas receber. Pois dar veio a ser uma fonte de medo, e assim queres evitar o único meio pelo qual podes receber. Aceita a paz e a alegria de Deus e aprenderás um modo diferente de olhar para uma dádiva. As dádivas de Deus nunca diminuirão ao serem dadas. Pelo contrário, elas só aumentam com isso. Então, esse é um dos pilares do sistema de pensamento do Espírito Santo, né? Quando eu dou, eu me lembro que tenho, né? Então, quanto mais eu dou, mais espaço eu estou abrindo para receber. Se esse dar for verdadeiramente sincero. Se ele não for um dar com uma segunda intenção de receber algo em troca, tá? E aí a gente vai falar um pouco disso depois, hoje, quando a gente lê o texto sobre o narcisismo, tá? É perfeita, se encaixa perfeitamente o texto nessa discussão aqui. Essa estranha distorção do que significa dar... já li. Assim como a paz e a alegria do céu se intensificam quando tu as aceitas como dádivas de Deus para ti, assim também a alegria do teu Criador cresce quando aceitas a sua alegria e a sua paz, né? A alegria e a paz de Deus, a alegria e a paz do Criador, como tuas. Dar verdadeiramente é criação.
Dar verdadeiramente é criação. Estende o que é sem limite ao ilimitado, a eternidade, a intemporalidade e o amor a si próprio. Acrescenta a tudo o que já é completo, não simplesmente em termos de acrescentar mais, pois isso implicaria que antes era menos. Acrescenta permitindo que aquilo que não pode se conter cumpra o seu objetivo de dar tudo o que tem, assegurando tudo o que tem para si mesmo eternamente. Hoje, aceita a paz e a alegria de Deus como tuas. Deixa que Ele, Deus, complete a si mesmo, assim como Ele, Deus, define a completeza. Compreenderás que aquilo que o completa tem que completar também o seu filho. Ele não pode dar através da perda. Tu também não podes. Recebe hoje a sua dádiva de alegria e paz, e ele te agradecerá pela tua dádiva para ele. Hoje os nossos períodos de prática começarão de um modo um pouco diferente. Começa o dia pensando naqueles irmãos a quem têm negado a paz e a alegria, às quais eles têm direito segundo as leis iguais de Deus. Aqui as negaste, quer dizer, a paz e a alegria, a ti próprio. E aqui tens que retornar para reivindicá-las como tuas. Pensa nos teus inimigos por um momento e dize a cada um deles, à medida que te ocorrem: meu irmão, eu te ofereço paz e alegria, para que a paz e a alegria de Deus possam ser minhas. Então vamos fazer isso agora, juntos? Pense aí naquele irmão com quem você está com uma dificuldade, né? Vamos pensar. E vamos repetir. Meu irmão, eu te ofereço a paz e a alegria, para que a paz e a alegria de Deus sejam minhas. Mais um. Meu irmão, eu te ofereço paz e alegria, para que a paz e a alegria de Deus sejam minhas. E aí, finalmente, a gente pensa num terceiro. Meu irmão, minha irmã, eu te ofereço paz e alegria, para que a alegria e a paz de Deus sejam minhas, né? Então, na verdade, ao dar, eu estou entrando na frequência, então, portanto, estou recebendo. O dar e o receber, na verdade, são uma coisa só, tá? Assim, tu te preparas para reconhecer as dádivas de Deus para ti, e deixar a tua mente livre de tudo o que impediria o teu sucesso hoje. Agora estás pronto para aceitar a dádiva de paz e alegria que Deus tem dado a ti. Agora estás pronto para experimentar a alegria e a paz que tens negado a ti mesmo, né? Porque é sempre o outro que está tirando a minha paz e a minha alegria, não é? Não é? Mesmo que seja inclusive uma situação, tem sempre um outro envolvido, né? Tem sempre alguém que está ali contribuindo para eu perder minha paz e minha alegria. E é esse outro a quem eu vou responsabilizar. Quando eu estou ainda na ilusão, na crença de que eu sou uma vítima do mundo que eu vejo, né? Que foi uma coisa que a gente já corrigiu lá no início do ano, se eu não me engano, na lição de número 31. Eu não sou vítima do mundo que eu vejo, né? Mas a gente escorrega. Ixi, a gente escorrega o dia inteiro, todo dia, 10 vezes por dia, a gente dá uma escorregada, né? E aí hoje nós nos lembramos disso. A paz e a alegria de Deus são minhas. Como? Se eu pedir por elas. E se eu me abrir para recebê-las. E se ao me abrir para recebê-las, eu puder dá-las. Aí eu fechei o ciclo. Fechei o meu circuito elétrico, tá? E de circuito elétrico a gente já vai falar no texto da Marianne Williamson. Tens que ter sucesso hoje, se preparares a tua mente como sugerimos, pois terás permitido que todas as barreiras para a paz e a alegria sejam erguidas, e o que é teu finalmente pode vir a ti. Assim dize a ti mesmo: a paz e a alegria de Deus são minhas. E fecha os teus olhos por um momento e deixa que a sua voz te assegure que as palavras que proferes são verdadeiras.
Passa os teus 5 minutos com ele, com Deus. Dessa forma, toda vez que puderes no dia de hoje, mas não toda vez que puderes no dia de hoje. Mas não penses que menos do que isso não terá valor quando não puderes lidar mais. Pelo menos lembra-te de dizer a cada hora as palavras que o invocam para te dar o que é a sua vontade dar e o que é a sua vontade que recebas. Determina-te hoje a não interferir com o que é a sua vontade. E se um irmão parecer tentar-te a negar a dádiva de Deus para ele, quer dizer, se um irmão vier para a sua vida e tiver um comportamento que é desafiador, vê isso apenas como mais uma chance para deixar que recebas as dádivas de Deus como tuas. E então abençoa o teu irmão com gratidão e dize: meu irmão, eu te ofereço paz e alegria, para que a paz e a alegria de Deus possam ser minhas. Então, hoje, com a nossa criança interior, nós vamos praticar essa lição de 2 formas. Hoje você vai chegar para a sua criança interior e vai falar, tá? Como se ela não fosse você. Meu irmão, eu te ofereço paz e alegria, para que a paz e a alegria de Deus possam ser minhas. E você vai se unir a ela e vai visualizar uma pessoa que na sua infância tenha tido um comportamento muito desafiador para com a sua criança, e você vai dizer: meu irmão, nós te oferecemos paz e alegria, para que a paz e a alegria de Deus possam ser nossas, tá bom? É assim que você vai praticar a sua lição no dia de hoje, tá? Então, a paz e a alegria de Deus são minhas. E essa lição, ela dá continuidade à lição de ontem. Eu busco apenas o que pertence a mim na verdade, e o que pertence a mim na verdade, que são a minha herança, são a paz e a alegria de Deus, né? Então, ontem eu estava buscando. Hoje, eu afirmo que já são minhas, tá? E aí, como é que eu obtive isso? Daquele jeito que eu expliquei para vocês ontem, que na verdade já tínhamos falado sobre isso em 2021 e explicamos longamente em 2022, mas nós estamos aqui repetindo tudo isso porque nós queremos que esses conceitos basilares se sedimentem na nossa consciência, para que o ego não possa mais nos roubar nem a paz, nem a alegria, nem a felicidade, nem o amor de Deus, certo? Então, o objetivo da gente ficar repetindo e ter 1 ano, e ter 2 anos, e ter 3 anos, e eu não sei o que vai acontecer com a gente no ano que vem, né? A gente vai falar de lição, sim, provavelmente de um jeito um pouco diferente, mas nós estamos repetindo para reforçar, para reforçar, para reforçar. Porque é muito fácil pra gente, nesse mundo de terceira dimensão, nesse metaverso, nós nos esquecermos e descermos ladeira abaixo, movidos pelo sistema de pensamento do ego, né? Naquele carrinho de rolimã que é o sistema de pensamento do ego, que só funciona quando tá levando a gente para baixo, né? Então, por isso que a gente repete. E você, que já está comigo aqui pelo 3º ano, das duas uma. Ou você é um diligente estudante de um curso em milagres, ou você é um ser humano com um traço de masoquismo tremendo, que está me aguentando na sua vida pelo 3º ano diariamente. Ou talvez um pouco de cada coisa, né? O que é mais provável. Mas enfim, gente, eu não sei para vocês. Agora eu vou falar da minha experiência pessoal. Eu preciso de várias repetições até aprender uma determinada coisa. Então eu estou praticando esse livro pela enésima vez porque eu preciso dele, né? Eu ainda não consegui sedimentar na minha mente o sistema de pensamento do Espírito Santo, né? Como dizia a minha professora, se reduziu grandemente, foi reduzido grandemente o tempo no qual eu ficava na M. Agora eu fico muito menos, né? Lá na M, quando me acontece alguma coisa difícil. Mas, às vezes, as coisas vêm, os desafios se apresentam e nós, então, precisamos nos recordar da lição do dia, quiçá da lição de dias anteriores ou de dias futuros, porque já fizemos todas elas, né? Então, eu recomendo fortemente que você repita e repita e repita. Repita, sim.
Repita sim, porque tem um ditado que vocês devem conhecer que diz assim, dizem que é um ditado árabe, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre sempre aparece, né? Foi o que aconteceu comigo quando a minha professora chegou na minha vida, porque eu fiz uma simples prece. Eu falei, meu Divino Espírito Santo, isso aqui é que eu quero estudar na minha vida, isso aqui é que eu quero que governe a minha vida, né? Então, me manda um professor desse negócio, pelo amor de Deus, porque eu abro esse livro e não entendo nada, né? Ainda que eu essa semana ouvi uma pessoa falando pra mim que nunca estudou e entende tudo, né? E aí, se vocês me perguntarem assim, você acha que entende? Não, eu acho que não entende nada. Eu acho até que existem pessoas que nunca estudaram e entendem tudo, porque elas já estudaram outras coisas, já estudaram budismo. Quem já estudou o budismo entende com muita facilidade um curso em milagres, tá? De repente, quem já estudou o sufismo, enfim. Mas não acho que seja o caso dessa pessoa. Eu acho que o caso dessa pessoa, infelizmente, é um caso de um estado muito avançado de egocentrismo e eu não vejo solução para essa pessoa, infelizmente. E eu não acho que um curso em milagres vai dar jeito nessa pessoa, porque, infelizmente, a mente dessa pessoa tá tão fechada, tão fechada, tão fechada na programação do ego que o curso nem vai conseguir abrir, né? E aí é aquilo que eu digo para vocês, que a gente pode praticar o curso a partir do ponto de vista do ego. A gente pode praticar o budismo a partir do ponto de vista do ego. Nós podemos praticar o Islã a partir do ponto de vista do ego, vestir um casaco com uma bomba e sair explodindo pessoas e dizendo que estamos fazendo isso em nome de Deus, porque estamos então matando os infiéis, né? Nós podemos praticar o cristianismo adorando o Cristo na cruz e dizendo que ele morreu pelos nossos pecados e que nós somos pecadores desgraçados e miseráveis, então estamos praticando o cristianismo a partir do ponto de vista do ego. Então a gente pode praticar qualquer coisa a partir do ponto de vista do ego, né? O ego está sempre disponível aqui na terceira dimensão. Ele, nesse momento da humanidade, ele ainda é o dono do jogo, mas nós podemos também praticar qualquer coisa a partir do sistema de pensamento do Espírito Santo, né? E, infelizmente, eu confesso a vocês que isso me deixa muito triste, mas, infelizmente, eu acho que tem pessoas que ainda pensam dessa forma, né? Que entendem que estão estudando o curso, estão entendendo o curso, estão praticando o curso e às vezes não conseguem botar em prática os conceitos que são mais simples, né? Mas enfim. Passemos agora para a leitura do texto da Marianne Williamson, que está muito interessante, né? E o texto do dia 105, ele fala assim, sobre trazermos luz ao mundo. O Deus e o homem são o time criativo final. Deus é como a eletricidade. Uma casa pode ter todas as instalações para receber a eletricidade, mas se não houver nenhum equipamento, né, elétrico, que bem isso fará? Se Deus é visto como a eletricidade, então nós somos as lâmpadas de Deus. Eu paro aqui. Eu amo esse conceito. Para mim, eu já falei desse conceito para vocês. E eu não aprendi esse conceito com Marianne. Eu aprendi esse conceito em algum outro lugar. Não me lembro onde. Não tenho como me lembrar onde. Tá? Não tenho como me lembrar onde. Mas eu gosto muito desse conceito de Deus como a luz elétrica, né? A luz elétrica não, vou falar o termo correto, como a eletricidade. Então a eletricidade ela está aqui, disponível para nós, né? Ela sempre esteve, né? O mundo foi eletrificado lá por volta de 1900, né? Quando as aplicações, a maneira de se criar uma corrente de elétrons, em princípio uma corrente contínua, um fluxo contínuo de elétrons, ela foi descoberta e então os primeiros equipamentos elétricos começaram a surgir, a lâmpada elétrica notadamente, né, cuja invenção é creditada a Thomas Edison, mas na verdade não foi ele que inventou a lâmpada elétrica,
né? Ele tinha a empresa que patrocinou as pesquisas que proporcionaram a lâmpada elétrica ser criada, né? E na verdade, eu há um pouco de tempo atrás eu fui estudar sobre esse assunto, porque eu preciso para o meu trabalho normal, né? E eu descobri que parece que ele era um cidadão de caráter bastante duvidoso, né? Porque quando chega depois um Nikola Tesla que vem trazer a corrente contínua, ele faz de tudo para prejudicar o outro, né? Primeiro ele contrata o outro, traz o outro da Sérvia para os Estados Unidos. Nikola Tesla era sérvio. Leva para os Estados Unidos, faz um contrato milionário com o Tesla e depois dá o calote no Tesla. E quando o Tesla arranja outros patrocinadores para então criar a corrente contínua, né, que permitiria o transporte da eletricidade por longas distâncias, então ele faz de tudo para desacreditar Tesla. Mas enfim, isso é um assunto para uma live sobre energia elétrica, para se algum dia vocês quiserem assistir, aí vocês me falam, Jaque, queremos uma live sobre energia elétrica, não sobre Deus como energia elétrica, mas sobre energia elétrica. Então, voltando. Então, eu particularmente, para mim, Deus é isso, né? Deus é a eletricidade e eu sou a lâmpada de Deus, né? Então, se eu estou desconectada de Deus, da luz elétrica, eu sempre falo para vocês que nós somos o celular que tem que ir para a tomada carregar a bateria, né? Se eu estou desconectada de Deus, eu tô apagada, não é, meus amores? Eu não tô apagada, né? A luz nunca falta, a eletricidade nunca falta, ela tá aí sempre disponível para nós, não é verdade? Nesse sentido de Deus. Mas eu tenho que ir lá e me conectar no bocal, né? E às vezes eu não me conecto e fico caminhando aí como uma lâmpada sozinha e abandonada, desconectada da fonte, né? E eu tenho... há uns 2 anos atrás, eu fiz uns posts da lampadinha. Vocês lembram da lampadinha da Disney? Então, a gente é aquela lampadinha, né? A lampadinha. E se eu me desconecto, eu saio por aí caminhando pelo mundo e dizendo que Deus me abandonou. Não, Deus não me abandonou. Eu me desconectei de Deus. Eu não boto meu celular para carregar todo dia. Gente, a última coisa que eu faço antes de dormir é pegar os meus 2 aparelhos celulares e botar eles para carregar. Eles ficam carregando durante o tempo que eu durmo, né? 7, 8 horas por dia, o máximo que eu consigo, porque eu adoro dormir, né? E aí, como é que eu não vou me conectar com Deus? Como é que eu não vou me reconectar? Como assim? Como é que eu não vou ter o meu tempo de meditação? Como é que eu não vou ter o meu tempo de oração? Como eu não vou ter o meu tempo com o meu Criador? Né? E aí, quando eu começo a botar esse tempo de qualidade na minha vida, começa a acontecer uma coisa muito legal. Eu começo a não viver mais sem. Vira o hábito de tomar banho. Alguém aqui consegue ir dormir sem tomar banho? Eu espero que não. Você consegue aqui almoçar e não escovar seus dentes depois do almoço? Não passar um fio dental? Não consegue. Então é isso, eu tenho que meditar e orar, né? Aí ele diz assim: se Deus é visto como a eletricidade, então nós somos as suas lâmpadas. Não importa o tamanho da lâmpada, o formato da lâmpada, o tipo da lâmpada, a cor da lâmpada. O que importa é que essa lâmpada seja colocada lá no bocal, seja ligada lá no abajur, no lustre, no ventilador de teto, o que seja. Ela precisa entrar em conexão com a energia elétrica, tá? Não importa quem nós sejamos ou quais sejam os nossos dons. Tudo o que importa é que nós estejamos dispostos a ser utilizados a serviço de Deus, a serviço do Criador. A nossa vida só presta quando a gente está a serviço dele. A nossa vida só ganha significado quando a gente está a serviço dele. E você pode ser uma cozinheira e estar a serviço de Deus. Como assim, Jaque? Que a minha comida seja sagrada para todos aqueles que a coloquem em suas bocas.
Que a minha comida traga a nutrição que cada uma dessas pessoas precisa. E dê a essas pessoas a tranquilidade para que elas possam fazer o trabalho delas durante o dia. Pronto, eu peguei e dei o propósito de Deus ao meu trabalho. Eu posso ser um varredor de rua e estar a serviço do Criador. Eu posso varrer fazendo Ho'oponopono. Quando já contei para vocês, né? Que quando eu estou lavando a louça ou limpando a casa, eu estou fazendo Ho'oponopono. Se você for limpar alguma coisa, faça o Ho'oponopono. Você vai ver que o tempo vai passar muito mais rápido, a chatice do serviço vai se diluir e você ainda está fazendo um grande trabalho espiritual. Não apenas por você, mas por toda a humanidade, por todo o planeta Terra em processo ascensional, tá? Muito bom. A nossa disponibilidade, a nossa convicção nos dá um poder miraculoso. Os servos de Deus carregam a marca do seu mestre. Os servos de Deus carregam a marca do seu mestre. Mas já que você está louca, o que é isto? Sabe onde está a marca do seu mestre, do seu Criador? A marca da sua fonte está dentro do seu DNA. Você é o Filho de Deus perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, isento de pecado. Você é. Você é esse homem, você é essa mulher. Nada te desqualifica diante do amor de Deus. Portanto, a paz, a alegria, a felicidade e o amor de Deus são seus. Porque são seus por herança divina. Você, meu querido, é o filho pródigo. Você, minha querida, é a filha pródiga. Você, meu querido, é a ovelha desgarrada que a pastora Jaqueline veio resgatar. Você, minha querida, é a ovelha desgarrada que a pastora Jaqueline veio resgatar e entregar nas mãos do Divino Espírito Santo. Não se iluda comigo. O meu objetivo é trazer você de volta ao rebanho. Tá bom? Lâmpadas sem eletricidade não oferecem luz. E peraí, gente. Peraí, só um minuto, deixa eu ver se ele usou essa palavra num sentido ou no outro. É isso mesmo, tá? Que eu poderia traduzir essa palavra de um outro jeito, mas eu não acho que é o que ela quer, né? Então, uma lâmpada sem eletricidade não oferece luz. E a eletricidade sem uma lâmpada também não oferece luz. Entretanto, unidos, né, a lâmpada e a energia elétrica, eles então vão expulsar toda a escuridão e trazer luz para todo o mundo. Então, essa é a sua função. Qual é a sua função? É você se lembrar que você é uma lâmpada. Você é uma lâmpada que para brilhar você vai ter que se conectar com Deus. Já que Deus me abandonou, não. Você se desconectou. Todos os dias, quando você diz que não tem tempo para meditar, todos os dias, quando você diz que não consegue meditar, e não pensem vocês que meditar é tarefa fácil, nós vamos tentar durante 30 dias e não vamos conseguir, mas a gente tem que se manter tentando, escolher uma meditação que faça sentido pra gente e precisamos nos manter tentando. Escolhe um tipo de meditação que faça sentido pra você e vai meditando. Vai ter dias que você vai meditar 15 minutos e vai conseguir ficar dentro 3 minutos. Tá ótimo! Vão ter dias que você vai meditar 40 e vai ficar 39 dentro. Tá ótimo! Vão ter dias que você vai meditar o ano inteiro e meditou, né? Ontem alguém me mandou pelo Instagram a notícia da mulher da espanhola que ficou 500 dias numa caverna, num buraco, fazendo um trabalho de autoconhecimento. Deixa eu ver se eu acho aqui. E aí a querida ainda me zoou, falou, pô, você ia ficar bem lá, né? E aí, peraí, deixa eu ver. Quem foi que mandou? Eu não sei quem foi que me mandou. A mulher que ficou lá. Eu não sei, depois eu acho, depois eu leio pra vocês pra não perder tempo, porque eu ainda tenho coisa pra falar aqui. Tá bom?
Então, meus queridos, é isso. Se você quer ser a luz do mundo, se você quer ajudar a salvar o mundo, ajudar a iluminar o mundo, só tem um jeito, você vai precisar se unir a Deus. Porque você, sem Deus, você é aquela lâmpada que está ali na caixinha guardada. Você tem um grande potencial, mas você não realiza nada, tá? Você precisa dessa luz elétrica. E quando você, através da meditação, através da oração, através do contato com Deus, você sente essa eletricidade passar através de você, você se abre para receber o amor de Deus, você se abre para sentir a presença divina dentro do seu ser, aí você começa a ficar viciado nisso. E esse é o único vício que é bom. Todo dia você tem que continuar voltando lá para sentir um pouco mais daquela sensação. E é essa sensação que vai expulsar a escuridão da sua mente, a tristeza, a depressão, a revolta, o mal-estar, os pensamentos de ataque, a crítica, o julgamento, o culpar o outro, o se culpar, os ressentimentos, as mágoas, os rancores, os ódios, as lembranças de traições, as feridas emocionais, a rejeição, o abandono, a humilhação, a traição, a injustiça, tá? Tudo isso vai embora. E você vai parar de querer que isso, como é que eu vou dizer para vocês? Que isso seja expulso da sua vida por um salvador que vem para sua vida para te salvar. Não. Jamais. Jamais. Não vai acontecer. É dessa energia que você sente falta. O seu vazio interior, ele não tem a ver com a falta do outro. O seu vazio interior, ele não tem a ver com o seu ex-marido que te abandonou por 2 de 25. O seu vazio interior, ele não tem a ver com o fato de você não ter um iate ancorado na Baía de Angra dos Reis. Ele tem a ver com a falta de Deus em você. E aí alguns de vocês vão me perguntar assim, tá bom, Jaque, mas tem um monte de gente aí que é milionária, que vive no mundo de forma nababesca e que sequer acredita em Deus. E essas pessoas vivem muito felizes. É verdade. É verdade. É porque essas pessoas ainda não chegou o momento dessas pessoas, do despertar espiritual para elas. E elas são boas no domínio de uma das leis da terceira dimensão, que é a lei da abundância. Elas sabem trazer abundância para si mesmas. Algumas vezes elas trazem abundância para si mesmas de forma super legítima, dando emprego, ajudando, sendo maravilhosas, compartilhando as coisas boas que têm. E algumas outras vezes elas conseguem ter abundância através de corrupção, através da exploração do próximo. A gente não sabe, né? A abundância, a prosperidade e a riqueza em si não são nem boas nem mais, elas são neutras, né? Agora, eu ser rica, eu ser abundante, eu ter muito dinheiro, eu ter dinheiro para dar e vender, né? Só significa uma coisa. Eu aprendi a dominar a lei da abundância, as leis da matéria, eu aprendi. E tem muita gente que é muito boa nisso, né? E temos aqui que tirar o nosso chapéu para os nossos amigos judeus, eles são muito bons nisso. Criar produto, vender produto, criar serviço, criar dinheiro, manifestar dinheiro, né? Eu aprendi numa aula com o Gary Douglas, do Access Consciousness, aquele homem maravilhoso, estupendo, que é o Gary Douglas, né? Eu fiz um curso em 2020, uma semana antes do país fechar para a pandemia, ou 15 dias antes, com ele e com o Dan Heer. E eles falaram naquele curso, se eu não me engano, falaram que um dos truques dos judeus para terem tanto dinheiro, eu não sei se isso é verdade, é que eles no kippah, sabe o kippah, que protege o chakra da coroa, eles têm ouro costurado dentro dos kippahs, e que o ouro no chakra da coroa, ele traz uma vibração de riqueza, ele ajuda a você permitir que esse fluxo da vida entre e percorra o seu corpo, né? Então até eu tive uma cliente um tempo que ela é judia e ela pegou um kippah do filho, né? Porque os judeus quem usa
Quem usa os quipás são os homens, né? E aí ela costurou um colar de ouro e ficou andando lá com ele. E acho que a vida material dela melhorou, eu não me lembro bem, né? Ela pegou um colar de ouro dela, costurou e ela ficava em casa lá com o quipá. E eu não tenho quipá, ainda não fiz isso. Tá bom, meus amores? Mas enfim, o que eu tenho para falar com vocês hoje? A paz e a alegria de Deus são minhas. A paz e a alegria de Deus são minhas. Então, eu quero dar outra dica para a prática dessa lição. Vamos imaginar que eu estou aqui em paz, muito em paz. E eu estou muito alegre, muito alegre. Já fui, já meditei, já fiz minha prática do meu exercício, já fiz meu diário de mudança de atitudes. Eu estou aqui em paz e em alegria. Aí vem aquela pessoa maravilhosa, aquele filho de Deus perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, isento de pecado, aquela pessoa ótima, não é? Aquela pessoa ótima chega na minha vida imbuída de um único propósito: tirar a minha paz e a minha alegria, me levar à loucura, me tirar do meu caminho. E aí eu vou perguntar para vocês, olha o início da pergunta, eu estou em paz. Eu estou em alegria. Porque eu já fui lá buscar a paz e a alegria de Deus que são minhas, e eu fui lá buscar a paz e a alegria de Deus com quem lhe é devido. Quem é? Deus Pai. Fui lá pedir para ele, falar: "Ê, papai, me dá aí sua paz e sua alegria." Muito bom. Muito bem. E aí a minha pergunta para vocês vai ser fácil para essa pessoa me tirar a paz? Essa pessoa vai conseguir o intento dela? E se eu tô realmente ancorado na minha paz, na minha alegria, eu vou poder tranquilamente dizer para ela: "Meu irmão, eu te ofereço paz e alegria, para que a paz e a alegria de Deus possam ser minhas." Não é isso? Ok? Então essa é a dica para o dia de hoje. E à medida em que você for praticando isso, meu querido, minha querida, você vai ver que você vai ficar cada vez mais... vai ser cada vez mais difícil que as circunstâncias externas mexam com vocês. E de posse dessa lição, nós podemos também compreender a tranquilidade de Cristo, de Jesus Cristo no momento da crucificação. A paz e a alegria de Deus já eram dele, portanto ele podia dá-las. Elas não dependiam de circunstâncias externas. Ele estava ligado ao Pai o tempo inteiro. Lembrando que ao encarnarmos, nós estamos ligados ao Pai. A energia do Espírito desce pelo nosso chakra da coroa, percorre toda a nossa coluna vertebral e se ancora lá a partir do chakra da raiz com o planeta Terra, que é a expressão da nossa Mãe Terra, aqui na terceira dimensão, tá? Só que quando nós estamos distantes de Deus, a energia que consegue fluir através do nosso corpo é muito pouca, tá? Eu vou dar continuidade aqui à leitura do nosso capítulo Como a sua criança interior ferida contamina a sua vida, do livro Volta ao Lar, do John Bradshaw, tá bom? E aí, ontem nós falamos sobre o comportamento agressivo, falamos de abuso também um pouquinho, a gente vai falar mais, né? E hoje nós vamos falar de algo que é muito interessante e muito complementar com o texto de anteontem, que foi codependência, lembram? O primeiro texto que a gente leu foi sobre codependência. Hoje a gente vai ler sobre distúrbios narcisistas. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender é que se a codependência é a cara da moeda, o narcisismo é a coroa da moeda. E que moeda é essa? De que moeda nós estamos falando? Nós estamos falando de uma moeda chamada ego, ilusão da separação. Desconexão com Deus. É dessa moeda que nós estamos falando.
Então agora passamos para os distúrbios narcisistas. Lembrando a vocês uma coisa importante. Normalmente, o distúrbio narcisista é mais comum na energia yang, nos homens. E o distúrbio da codependência, o comportamento codependente, ele é mais comum nas mulheres, na energia yin, tá? Mas nada impede que um aconteça no outro, tá? Eu conheço várias mulheres narcisistas e conheço alguns homens que são codependentes, tá? Distúrbios narcisistas. Toda criança precisa ser amada incondicionalmente, pelo menos no início. Sem o espelho de uma atitude de aceitação incondicional dos pais ou dos responsáveis, a criança não tem meios de saber quem ela é. Cada um de nós foi nós antes de ser eu, né? O primeiro nós era eu e mamãe, né? Precisamos de uma face que, como um espelho, reflita todas as partes do nosso eu. Precisamos saber que somos importantes, que somos levados a sério e que cada parte de nós é digna de ser amada e aceita. Precisamos também saber que os que tomam conta de nós nos amam e que podemos confiar neles. Essas são as carências narcísicas saudáveis de toda criança. Se somos privados delas, a nossa noção de eu sou é prejudicada, né? O eu sou aqui é o ser real, é a nossa conexão com o nosso ser real, que ele chama de eu sou, tá? Então, lembrando que a criança se vê no adulto. Então, imagina que o meu filho tá lá no areal, né, na caixa de areia, como o Dr. Kenneth gosta de falar, né? Ele tá lá no areal brincando, né? E o pai tá perto, a mãe tá perto, o pai tá perto. Aí ele fala assim: mamãe, olha aqui, mamãe, eu posso jogar areia na parede. Aí a mãe olha pra ele com esse olhar: ah, meu filho é tão maravilhoso. Como meu filho está crescendo lindamente. Como meu filho é especial pra mim. Que maravilha ter essa criança na minha vida brincando no areal. Aí a criança olha pra mãe e vê isso. Não assim meio falso que eu tô fazendo, tá saindo meio de piada, né? Mas vamos fazer aqui legal sem piada, né? Olho pro meu filho cheio de amor. Olho pro meu filho com os olhos do amor. Olho pro meu filho com os olhos do Cristo. A criança se distrai e continua lá no areal. E a mãe tá lá, tomando conta. Agora vejam a outra criança, a criança B. Ah, mamãe, olha aqui, mamãe, eu posso pegar esse punhado de areia e jogar aqui na parede. Né? A criança não vai dizer jogo na cara do meu amiguinho. Não, uma criança que já foi minimamente educada. Aí a mãe olha pra ela assim. E abaixa a cabeça e olha pro celular. Qual é a criança que se enxerga nos olhos da mãe como maravilhosa? Como criança maravilha, como criança perfeita, como criança de Deus. Qual é a criança? Pronto, vocês entenderam o que é o espelhamento. E foi isso que nós não tivemos na infância. E por isso, nossas crianças feridas aí estão vivas e saltitantes, né? Muito bem. A criança interior privada dessa necessidade narcísica contamina o adulto com uma sede insaciável de amor, atenção e afeição. As exigências da criança se manifestam como sabotagem aos relacionamentos dos adultos, porque, por mais que sejam amados, nunca estão satisfeitos. O adulto criança, privado desse narcisismo, não pode ter suas carências atendidas, porque, na verdade, são as carências de uma criança. E as crianças precisam dos pais o tempo todo. Fato. São carentes por natureza, não por escolha. Então, se você decidiu ter um filho, prepare-se para, nos primeiros anos, precisar estar 100% do tempo disponível para ele. As carências da criança são de dependência, isto é, carências que dependem de outra pessoa para que possam ser atendidas. Só a lamentação da perda realiza a cura. E enquanto isso não for feito, a criança insaciável procura vorazmente o amor e a estima que ela não teve na infância.
As carências dos adultos crianças, privados das suas necessidades narcísicas, tomam várias formas. São desapontados em um relacionamento depois do outro. Estão sempre procurando o amante perfeito que vai satisfazer todas as suas carências. Essas pessoas se tornam viciadas. Os vícios são a tentativa de preencher um vazio psíquico. E os exemplos principais são o vício do sexo e o vício do amor. Né? E normalmente esses vícios de amor e sexo, eles vão estar atrelados a relacionamentos sexoafetivos que são destrutivos, porque o vazio de um encontra com o vazio de outro. O vazio do narcisista se encontra com o vazio do codependente, e ambos são infelizes. Numa aparência externa, parece que o narcisista está ganhando alguma coisa, parece. Mas quando você vai olhar de perto, ambos são super infelizes, ambos são super carentes, ambos são super vazios. E a autoestima do narcisista, ela é uma autoestima completamente falsa. Ela é fake, por natureza, né? Porque ela está baseada, centrada no apreço pela autoimagem egóica, pelo ego, tá? Então, quando aquilo que nos dá a autoestima é retirado da nossa vida, a nossa autoestima vai embora. Porque ela é falsa. Tá certo? Estão entendendo? Vocês estão entendendo que é todo mundo infeliz? Vocês estão entendendo que tá todo mundo no mesmo barco? Vocês estão entendendo que tá todo mundo ferido? Tá? Esses narcisistas, eles se tornam atores ou atletas porque precisam da adulação e da admiração constante de uma audiência. E usam os próprios filhos para satisfazerem as suas necessidades narcísicas. Na sua fantasia, jamais serão abandonados pelos filhos e serão sempre respeitados e admirados por eles. Tentam obter dos filhos o amor e a admiração especial que não tiveram dos próprios pais. Tá? Então é aquele pai que se realiza através do filho, né? É aquele pai que diz assim, o meu filho é o melhor atleta da escola. A minha filha é a melhor aluna da escola. O meu filho será um médico, tá? Será que seu filho quer ser médico? Será que seu filho quer ser médico? Você já se perguntou isso? Né? Então, e o narcisismo, ele vai aparecer de várias formas, tá? E o distúrbio narcisista, ele tem uma coisa de como é que eu vou dizer pra vocês assim, ele tem um padrão de usar os outros para atender às próprias necessidades. Então, nos relacionamentos, o narcisista ele vai buscar alguém a quem ele possa usar. E o codependente, que aparentemente é o bonzinho da história, o codependente, ele é tão carente, ele não tem nem a autoestima do ego, né? Ele se acha uma M, né? Total. E aí, o que ele faz? Ele procura o narcisista, porque o narcisista, ao explorá-lo codependente, fica dependente dele codependente. Acho que não ficou claro. Então é mais ou menos assim. O codependente é aquele que vai botar um narcisista num pedestal. Oh, você é o máximo. O narcisista, como ele não tem contato com o próprio self, o contato com o próprio ser, a criança ferida dele se acha uma M também, ele precisa dessa validação externa. E o codependente dá essa validação para ele. Então eles colam. Num relacionamento super especial. Num relacionamento que no início é de amor especial e quando se aproxima do final já é um relacionamento de ódio especial, porque eles começam a se odiar. Porque ninguém ali está tendo as suas necessidades reais atendidas. O que é interessante comentar é que o codependente é aquele cara que te dá algo, mas ele tá sempre querendo alguma coisa em troca. Na verdade, o dar dele não é altruísta. O dar dele tem duas razões básicas. Primeiro, ele quer se sentir um maioral. Ele tem uma grande vaidade, tá? E segundo, ele quer receber algo em troca. Ele não tá te dando pelos seus belos olhos.
Ele é aquele que quando você fala o relacionamento acabou, ele fala aquela frase, mas depois que eu fiz tudo, de tudo que eu fiz por você, você vai me abandonar? Então, tudo que o codependente fez por você, ele não fez coisa nenhuma. Ele tem uma agenda oculta ali. Então, no fim das contas, os dois estão muito feridos. Os dois estão muito feridos. Né? Eu, há um ano atrás, eu presenciei uma situação num casal onde ela claramente é um narcisista e ele claramente é o codependente, mas assim, de uma forma muito clara. E o que eu presenciei foi o relacionamento, houve um racha, o relacionamento precisou terminar, não vou entrar aqui em detalhes do motivo, mas eu percebi como esse lado narcisista, que nesse caso era ela, ficou desesperado por não ter mais o codependente ao seu dispor. Então, no fim das contas, o narcisista é viciado no naquela idolatria do codependente. Qual é a saída para ambos? Ambos estão cometendo o pecado da idolatria, o pecado, entre aspas, da idolatria dentro do relacionamento. Por isso que é um relacionamento é especial, né? A gente está falando aqui da terminologia do curso. Então, qual é a saída de ambos? O narcisista, ele precisa parar de buscar a validação fora. Ele precisa se reconectar com Deus, né? O narcisista, ele se acha o máximo. Mas se você estiver perto de um narcisista e não estiver afirmando o fato de que ele é o máximo, ele não te tolera, ele te odeia. O narcisista, você sempre vai encontrar ele nos meios sociais onde ele puder se sentir o máximo, tá? Ele sempre vai estar... Então, vamos supor que ele ganhe 10 mil reais, então ele tem um padrão de vida de 10 mil reais. O narcisista, ele vai estar sempre buscando se relacionar com gente que está abaixo dele, porque ele quer se sentir o máximo. Ele é o tal. Coloca o narcisista num ambiente onde as pessoas têm mais realizações do que ele, fazem mais coisas do que ele. Ele não dá conta. A minha professora de um curso em Milagres, ela falava uma coisa muito interessante. Eu já falei para vocês que ela é uma mulher linda, mas ela é linda de parar o trânsito, nesse nível. Linda. E ela sempre foi uma mulher que se cuidou muito, muito. Muito linda, muito bem cuidada. Muito, com uma vaidade física muito grande, né? Vaidade aqui, tô falando no bom sentido. E ela falava assim, ouse ficar bonita do lado de uma mulher, para você ver como ficam os seus relacionamentos com ela. Ficar bonita não, ela falava assim, ficar linda do lado de uma mulher. Ouse ficar linda do lado de uma mulher, para você ver como ficam os seus relacionamentos com ela. Com elas, tá? Então, porque as pessoas não dão conta. Nós, brasileiros, temos um problema muito grande com o sucesso alheio. Isso é uma coisa, uma ferida que a gente precisa curar dentro, né? E o codependente, em contrapartida, é aquele que está sempre ali, levando, servindo, pondo numa bandeja. Por quê? Porque ele quer uma migalhinha de amor, ele quer uma migalhinha de afeto, ele quer sentir que ele existe, ele quer se sentir importante. E ele se sente importante fazendo pelo outro. E quem é que se sente bem do lado de alguém que faz por ele? É um narcisista, eu mereço. Façam por mim, eu sou o máximo. Eu sou aqui o rei da Inglaterra. E o narcisista é aquele cara, aquela mulher que se relacionam com você e que dificilmente estão interessados nas suas coisas, né? Eu tenho uma relação próxima com uma pessoa que, na minha opinião, tem transtorno de personalidade narcisista e essa pessoa é capaz de ficar com você 1 hora no telefone só falando dela própria. Ela não pergunta em momento nenhum como você está. E aí, como você está? Como foi o seu dia? O que você tem feito? Né? Então é isso. Ao extremo, quando você chega nos extremos, você tem um transtorno de personalidade narcisista e uma codependência extrema que aí vai aparecer em transtornos de personalidade diversos, tá bom? Então, qual é a saída para isso, gente? Qual é a saída para isso? A saída para ambos. E você aqui assistindo o vídeo, você
identificou uma formação, uma forma como você escolheu estar no mundo para se defender dessa dor, né? Não vou dizer que é um mecanismo de defesa porque isso estaria errado, mas você escolheu uma falsa personalidade para estar no mundo para poder sobreviver às dores da sua infância. A infância do narcisista foi um horror. A infância do codependente foi um horror. Cada um vai se defender daquilo seguindo para um extremo, tá bom? Mas qual é a saída para você se você se identificou com traços narcisistas? Você acha na sua mente que os outros te devem algo. Você acha na sua mente, na sua loucura, que os outros estão aí para te servir. Você é incapaz de entrar numa relação a partir de um senso de doação e de amorosidade, de atenção para com o próximo. Você quer o tempo inteiro atenção para si, você é um aspirador de pó. Né? Essa pessoa, inclusive, que eu falei, que eu dei o exemplo antes do telefonema, é uma pessoa que com frequência nos diálogos repete a seguinte frase: eu fui na casa do fulano e ele não me deu a menor atenção. Com muita frequência. Então é uma frase que chega a ser infantil. Eu fui na casa do fulano e ele não me deu nenhuma atenção. Tá? Então, se você se identificou com essa máscara narcisista, a sua cura é: vá e busque a atenção, a validação, a admiração que você tanto quer em Deus. E se esforce para se tornar uma pessoa verdadeiramente admirável. Tá? Se esforce para que isso que você projeta no mundo seja verdadeiro e não seja uma casca vazia. Uma casca que esconde um ovo oco. Tá? E se você se identificou com o perfil do codependente, que é o agradador, é aquele cara que eu vou fazer por ele, quem sabe na semana que vem ele não me retribui, né? Que tá sempre dando em excesso, que tá sempre quem mais procura, é quem mais ama, é quem mais cuida, é quem mais faz pelo outro. Então, meu querido, vá buscar preencher a sua carência e a sua falta de autoestima como? Em Deus. E aí, a gente pega esses dois extremos, né? O codependente e o narcisista, e através do amor, da paz, da alegria, da felicidade de Deus, a gente vai chegando no nosso centro, que é um ser que sabe, tá no equilíbrio dele, do dar e do receber. Que quando dá verdadeiramente, dá sem querer nada em troca. E o outro que quando se relaciona é capaz de dar, de ofertar, de amar verdadeiramente. Porque ambos encontraram o que lhes falta dentro de si. E o que é que lhes falta? O amor de Deus. E a gente está achando que o que nos falta é o amor do marido, da mulher, é o amor do vizinho, é o amor do meu pai, é o amor da minha mãe. Não, o que me falta é uma coisa única, é o amor de Deus. E aí, se eu sou essa lâmpada e a eletricidade é Deus, e Deus sendo amor é também felicidade, quando eu me conectar com essa fonte, eu vou receber o amor, a paz, a felicidade e a alegria de Deus. Pronto! Acabaram-se os problemas. Então é o que Jesus diz no Curso em Milagres: só existe um problema, portanto só existe uma solução. Qual é o problema, meus amores? É a ilusão da separação do Criador. Qual é a solução, meus amores? É a meditação, é a reconexão voluntária, diária, diligente, volitiva. Todos os dias eu tô lá me reconectando com Deus. Essa é a solução. Pronto. Organizações, Tabajara. Seus problemas acabaram. Você encontrou Deus dentro de si, tá bom? Então, com isso, eu lembro a vocês que a paz e a alegria de Deus são minhas. Portanto, eu posso ofertá-las ao meu irmão, tá? Pratiquem, pratiquem, pratiquem. Hoje façam 2 listas. De que forma eu sou codependente? E de que forma eu sou narcisista? Porque, na verdade, pra gente ser bem honesto, todos nós temos uma tendência que prevalece. Mas nós somos narcisistas em alguns relacionamentos e somos codependentes em outros. Tá? Aquele narcisista que se acha o máximo, ele pode ser o codependente do chefe dele, porque ele quer uma promoção no final do ano. Então ele vira o baba-ovo, o agradador do chefe dele. Mas com os subalternos dele, ele é o narcisista, tá? Então a coisa não é tão simples assim, tão preto no branco,
tá bom? Lembrando a vocês que amanhã à noite teremos live às 8 horas da noite e o tema ainda estou sedimentando. Amanhã eu conto para vocês, tá? Então teremos live, aguardo todos vocês comigo aqui neste bate-canal, no mesmo bate-horário, Alquimia dos Milagres, né? Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso e se Deus quiser nós nos vemos amanhã. Bye, bye.